Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Armand & Company. Um podcast voltado para falar sobre negócios, tendências e análise do mercado de luxo. Hoje o nosso papo vai ser sobre o mercado de wellness. E eu convidei nada mais nada menos que uma autoridade no assunto. Vou passar para vocês um pouco da bio dela antes de apresentá-la. Ela é mestre e doutorada em Direito Internacional. Após anos de dedicação ao meio acadêmico e jurídico, em 2018 ela iniciou a sua jornada no universo da yoga e bem-estar, descobrindo uma nova forma de alinhar o propósito e carreira. Em 2020, fundou a My True Energy com a missão de conectar os buscadores de wellness através dos eventos, workshops, onde ferramentas de cura apoiam a reconexão corpo, mente e espírito. A gente está aqui com Karen Lavnica. Muito bem-vinda, Karen. Obrigada por estar presente aqui no nosso podcast. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E estou super disposta a contar um pouquinho mais do mundo wellness e de como isso entrou na minha vida. Maravilha. Então, vamos para a primeira pergunta. Bom, Karen, a My True Energy, ela nasceu com uma proposta muito própria, muito singular, que ela uniu bem-estar, consciência, experiência e curadoria. Conta pra gente um pouquinho sobre a história da sua marca, como você criou, como ela surgiu, qual foi o seu insight principal e como você define essa essência e hoje qual que é o espaço que ela deseja ocupar no mercado. A minha jornada no mundo do wellness, na verdade, do autoconhecimento, começou em 2018, quando eu resolvi correr a maratona de Nova York. Então, foi nesse momento que eu percebi que eu estava olhando para dentro, né? Numa corrida simples, ou quando a gente vai na academia, e quando isso não está presente 100% na nossa vida, a gente não vê o quanto a gente precisa desse tempo para se olhar. E eu acho que foi na prática, né, nesses treinos para maratona, que quando você vai correr 2 quilômetros, você só percebe que você correu, pensou, teve meia hora lá, mas no momento em que você está correndo, 20, 30, o tempo que você fica só com você, mesmo que seja, com uma música gostosa ou aquilo que te incentiva, faz você pensar mais na sua vida, pensar mais no que está acontecendo no seu dia a dia e tal. E foi aí que eu resolvi dar uma virada de chave. Eu tinha acabado de mudar para Miami. E aqui em São Paulo, nesse mundo do direito, do mestrado, depois do doutorado na PUC, eu acabei saindo, né, com a minha ida para Miami, eu me distanciei desse mundo acadêmico, que fazia parte 100% da minha vida, Sim. E entrei no meu papel de mãe, né? Não só de profissional, mas eu já tinha gêmeas de 3 anos, e ali na prática, no dia a dia, num universo que não fazia mais parte das assistências que a gente tem aqui em São Paulo, com babá, enfim, com funcionários, o mundo fora do Brasil é um pouquinho diferente. Mais mão na massa, né? Mais mão na massa. E aí, no período que as meninas estavam na escola, eu acabei puxando, me cadastrando, para correr a maratona. Eu nasci em Nova York, eu sou americana. E aí, olhando esse momento da minha vida, eu falei, por que não? Eu tenho esse tempo, eu acabei de terminar o doutorado, eu vou focar, em alguma coisa para mim. E foi quando eu resolvi correr. É somente uma maratona, né? Somente uma maratona. Em 11 meses, né? Na verdade, foi um pouquinho mais. Essa minha jornada durou um pouquinho mais, porque no primeiro ano eu acabei me machucando. Então, eu não consegui correr em 2016, que foi o ano que tudo começou. E eu completei a maratona, em 2017. Eu joguei para um ano para frente, enfim. E aí eu tive mais tempo, então, para poder treinar. para envolver todo esse mundo do wellness na minha vida, né? E junto com a maratona veio a yoga, que foi a segunda pergunta que você me fez. Eu tinha que me alongar, né? Por causa dos treinos, da corrida, enfim, a musculatura vai ficando, muito densa. E eu acabei optando
por entrar numa turma de yoga lá em Miami com várias amigas. Aquilo ficou super divertido. E eu percebi o quanto era importante essa concentração que o yoga traz para você. Ninguém consegue ficar nos asanas de yoga, né, como os yogis chamam, se você não está ali 100%. Presente. 100% presente. Respiração, movimento. Que é completamente diferente da corrida. Na corrida você corre, mas você consegue pensar na sua agenda, o que está acontecendo com seus filhos, ou no seu casamento. E na yoga, não. Ela te traz para o presente. Ela te traz para viver aquilo ali, agora, e não dá tempo de você pensar em outra coisa. É por isso que os yogis e a yoga, na vida de muita gente, faz diferença. Na verdade, é uma prática milenar, né, que faz muita diferença no nosso dia a dia. Se você coloca, não precisa ser yoga every day, né? Apesar de eu saber que isso é muito importante, mas pelo menos 1, 2 vezes por semana, se você tem esse tempo para praticar, a energia e a forma como isso transborda para você depois faz toda a diferença. Sim. E me conta, então, como surgiu a marca. Me conta como foi essa sua transição de transformar algo que era mais recreativo para você, que era mais uma questão de bem-estar, e você transformou isso num negócio. Como você criou isso? Tá. Como foi essa jornada? Bom, a My True Energy veio para mim durante a pandemia. Depois que eu entrei nesse universo da yoga, eu virei sócia de um estúdio de yoga lá em Miami. Eu era investidora, eu estava no Yoga Everyday e também administrando o estúdio de yoga, porque era uma coisa que eu gostava. E o mundo da holística foi entrando na minha vida. Não só no yoga, mas em outras diversas práticas. A Ayurveda, como forma de alimentação e de cuidado, que é a medicina da Índia. Astrologia, cursos de cristais, enfim, tudo que não fazia parte da minha vida até então como advogada. Bem diferente. Bem diferente. O estúdio de yoga trouxe isso para mim. E aí, na pandemia, o estúdio fechou, encerrou as operações por conta de tudo que estava acontecendo. Lá em Miami foi um pouco diferente do que aconteceu no Brasil, né? A gente ficou só fechado, talvez 4, 5 meses. Não chegou nem perto do que os brasileiros estavam vivendo aqui. Mas, numa dessas minhas saídas de Miami, eu fui para Tulum. E aí, num evento de yoga. E aí, nesse evento que chama Yoga in Me, Art in Me, lá em Tulum, eu falei, por que não conectar as pessoas com esse mundo do bem-estar, esse mundo do autoconhecimento? Eu já fazia isso no estúdio de yoga, mas no dia a dia, com as pessoas que eu encontrava lá, né? Mas por que não ampliar isso? Então, eu bolei, chegou, para mim, essa... eu acho que é o meu propósito, né? De uma forma muito clara de que eu tinha que conectar as pessoas com esse mundo do bem-estar. Aquilo que já estava me fazendo bem, as pessoas também... por que isso chegou? Porque todo mundo me perguntava, nossa, Karen, você está tão bem, você está tão feliz, a gente está vivendo, esse momento horroroso e você está tranquila, enfim, ou você está com uma luz. E eu falava, nossa, por que será que eu estou transmitindo essa luz? Acho que nem eu, naquele momento, entendia tão bem como nessa hora que eu parei lá em Tulum, enfim, e veio toda essa ideia de conectar as pessoas com o mundo do autoconhecimento, com o mundo do bem-estar. Eu percebi que a My True Energy, ela nasceu de algo muito forte. Você viveu uma experiência que te marcou, que construiu uma nova Karen melhor, e você quis compartilhar isso com as pessoas. Sim, isso porque as pessoas, muito interessante. As pessoas viram isso acontecendo comigo e nada verdadeiro, mais né? Verdadeiro, e nada mais justo do que trazer isso também e compartilhar aquilo que você aprendeu e que faz bem para você com os outros. Ótimo.
Karen, eu queria conversar com você também sobre uma questão muito interessante que a gente tem visto. O mercado de wellness tem explodido, né? Cada ano que passa, o crescimento é visível, principalmente no mercado de luxo, que é o que a gente conversa bastante na Harmon Company. Mas, junto com esse crescente exponente, né, que é o mercado de luxo, que foi marcado principalmente pela pandemia que você comentou agora, essas conexões das pessoas tentarem buscar o interior é muito forte e é uma tendência que agora não tem mais volta. E, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente tem enxergado alguns números. Assim, eu analisei mais o Brasil, né? Tá. O Brasil está com um número muito grande de afastamentos de pessoas do trabalho por conta de saúde mental. Em 2025, foram mais de 550 mil pessoas afastadas. Isso é um prejuízo muito grande, não só para a economia, mas para as pessoas que estão deixando de viver o melhor de si, de construir uma carreira, e assim vai. Então, quando eu vi o seu negócio, analisei o que você fazia, eu enxerguei realmente um potencial muito grande, porque a gente está numa conjuntura de fatores que a sua solução, os seus serviços, eles vão muito de encontro a atender essas necessidades, né? Inclusive, empresas agora podem ser multadas a partir de maio de 2026 se elas não se adequarem a essas ações para melhorar a saúde mental dos seus funcionários. Então, elas vão ter que monitorar, vão ter que criar ações contínuas, inclusive. Com certeza. Então, me conta um pouquinho como a sua empresa, como o seu trabalho pode impactar positivamente essa dor grande que as empresas... Eu quero focar essa pergunta nas empresas, né? Porque isso é muito preocupante. Mais de 550 mil pessoas sendo afastadas por burnout, por estresse. Então, conta pra gente um pouquinho como você atende esse mercado para ajudar. Tá. Primeiro que quando eu abri a MyTrue, eu comecei com eventos pequenos, de workshops, e depois eu expandi para os retiros, justamente para fazer as pessoas olharem para dentro, né? Workshops em que as pessoas tivessem mais contato com grandes nomes, grandes profissionais do mercado de wellness, né? Uhum. Que falam sobre autoconhecimento, que falam sobre terapias integrativas. Foi aí o grande boom da MyTrue, né? Trazer essas pessoas em contato com um público diversificado, aqui em São Paulo, em Miami. Eu fiz um Wellness Day aqui no final de 2019, que foi muito bacana. Pessoas participaram ao longo do dia dessa rotina de ter contato com um momento de pausa, né? Com um momento que você para respirar, fazer pranayamas, ou você depois pode fazer um yoga nidra, que é só um relaxamento mais profundo. A gente fez um talk bacana com especialistas nas áreas, né? Uhum. Do autoconhecimento, enfim, fazendo essa troca. A MyTrue hoje, desde o ano passado, eu tenho trabalhado mais com o mercado corporativo. Por que eu encontrei essa solução? Porque eu percebi que dentro das empresas, as pessoas não param para olhar para dentro, né? E o RH ou os diretores, enfim, de marketing, de qualquer área, né, da empresa, e aí eu vou falar empresas em geral, tá bom? Se você depois tiver alguma pergunta específica para alguma área, mas eu vou falar no geral. As pessoas, o RH quer proporcionar algo diferente para os seus funcionários, mas não sabe como fazer isso, né? As pessoas estão se desgastando, as pessoas estão entrando nesse burnout, principalmente porque elas têm feito mais do que o corpo delas permite.
E não é assim que as empresas vão conseguir ter um crescimento ou aumentar seu faturamento. Porque se todos os funcionários dentro da empresa tiverem desconfigurados com aquilo que eles precisam entregar, não tem como, né, a empresa sobreviver. E aí, eu acho que a lei veio a calhar, né, como uma forma de regulamentação, ainda mais eu que vim do mundo jurídico, achei isso, tipo, incrível. Eu também achei. Importante. Super importante. Mas a MyTrueEnergy, dentro da empresa, ela atua num segmento que é para construir algo junto com a empresa. Então, independente do que faz a empresa, de qual que é o mercado, como ela atua, tipo, a MyTrueEnergy entra para ajudar a formatar um programa em que o funcionário vai viver não só uma experiência pontual, como uma aula de yoga, ou um sound healing, ou uma conversa com algum especialista que vai motivar, né, os funcionários, que muitas empresas fazem isso há anos. É muito bacana ter essa experiência, mas eu não acredito que fazendo um só evento pontual vai ter esse resultado. Concordo. A continuidade é importante. A continuidade é importante em tudo na nossa vida. Existe uma teoria de que quando você faz por 21 dias algo repetidamente, né? E isso começa quando a gente está falando de meditação, por exemplo. Eu não tenho paciência para isso. Se eu te falar, Cláudia, vamos começar a meditar amanhã? Você vai falar, ai, Karen, imagina, eu não tenho paciência, eu tenho que acordar cedo, daí eu já faço café da manhã para os meus filhos, mandar todo mundo para a escola, aí tenho que cuidar de mim, aí eu já vou para a academia. Mas você não para olhar para dentro. Né? Na hora que você faz isso, você está cuidando do seu externo, mas você não está cuidando do seu interno. E essa sequência de 21 dias, que hoje já tem estudos que precisa-se mais do que 21 dias para isso virar um hábito. Né? E aí a gente encontra diversos livros de diversas pessoas renomadas, profissionais renomados, como o Milagre da Manhã, que fala que você tem que acordar. Então, ou O Poder do Agora. Né? São livros de Joe Dispenza hoje, que está super em voga. Mas Quebrando o hábito de ser você. Então, todos esses hábitos na nossa vida precisam de uma constância. Né? A sua pergunta de como a MyTrue atua dentro da empresa, eu acho que seria num programa contínuo, que eu acredito que, dependendo da área, dependendo daquilo que a empresa está buscando para os seus profissionais, a gente pode encontrar a melhor solução juntos. Né? Eu tenho uma curadoria de profissionais, que foi aí que eu abri o portal MyTrueEnergy o ano passado, que é o meu website, em que eu compartilho com todo mundo, não só quem são esses profissionais, mas quais são essas terapias. E dentro dessas terapias integrativas, todos esses profissionais provêm para o portal MyTrueEnergy uma curadoria de artigos e de mensagens importantes para as pessoas que querem essa conexão. Muito interessante. Então, me ajuda a tangibilizar essa ideia. Vamos supor que a gente tem uma empresa de tecnologia que está com um alto índice de afastamento por burnout. E aí, os profissionais de RH, junto com os C-levels, te procuram, e aí você senta com eles, analisa o que está acontecendo e desenvolve essas terapias. Você fala, acho que isso é melhor para vocês e tal. Você faz um calendário, como é? Dependendo do programa, de como eles querem solucionar, né? E aí eu sou mais... eu dou um passo para trás, porque eu não acho que eles têm que procurar as terapias integrativas ou trazer para os funcionários esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, esse bem-estar, só quando você já tem o problema. Né? Você gosta de trazer a prevenção. Eu acho que a gente tem que... Tudo que a gente faz na nossa vida, antes, por que as mulheres vão no dermatologista? Para prevenir que a pele fique envelhecida. Verdade. Entendeu? E
do mesmo jeito que as pessoas começam tipo, a ir na academia cedo, porque elas não querem que o corpo se deteriore ao longo do tempo. E aí, dentro da empresa, eu acredito que isso tem que acontecer da mesma forma. Mas não importa. Tipo, temos ali um problema, tipo, uma questão acontecendo. A MyTrue entra com esses profissionais, né, da minha curadoria, que eu acredito que são profissionais que eu já usei para mim, que são pessoas que eu confio, tipo, 100%. Mas é isso que é legal. Você viveu todas essas terapias, você sabe muito bem. Por isso a sua autoridade na hora de você encaminhar uma terapia ou outra para ser a solução, né, de prevenção para alguma empresa. Isso eu acho muito interessante no seu trabalho. Você tem muita propriedade para isso. Obrigada. Não, é verdade. Eu acho isso importante, porque não adianta você ter a teoria, né, de fora para dentro. O interessante é que você vivencia todas essas terapias e você tem propriedade na hora de, vamos dizer, fazer uma analogia, mas prescrever um roteiro. Um roteiro adequado para cada... Você deve personalizar muito, né? Para trazer o bem-estar para dentro da empresa. Para cada empresa, muito interessante. E aí, dentro da empresa, por exemplo, você me perguntou de uma empresa de tecnologia que está com funcionários de diversas áreas, tendo burnouts. Por que não trazer para os funcionários, né, aqueles que ainda não estão no tratamento desse burnout, ou os que estão vivendo e vendo essa experiência do colega? Porque daí eu também acho que uma cascata, né? Tipo, é um dominó que se empurra a primeira pecinha e o dominó, tipo, vai caindo. Se você traz um programa de bem-estar, um programa de wellness para dentro da empresa, você pode parar esse dominó, essa contaminação, tipo, esse descarrilhamento, né? Esse trem saindo tipo, fora do trilho, de uma forma muito mais objetiva. Então, a gente pode pensar numa sequência de atividades, enfim, aquilo que os funcionários mais gostariam de incluir na sua vida, o que está faltando, né? Eu não acredito que hoje as pessoas que têm burnout ou que entram numa depressão, elas têm algo muito mais profundo dentro delas, que não veio de um evento pontual, mas que veio ao longo da vida, né? Eu acredito que na hora que a gente nasce com um propósito de vida. E a gente está aqui na Terra para cumprir esse propósito. Então, na hora que a pessoa talvez se depare com um problema, que hoje eu nem gosto muito de chamar problemas de problemas, eu acho que são desafios que as pessoas vivem no dia a dia, como solucionar. E quando você está nesse desafio, eu chamo de olho do furacão. Né? Você, às vezes, nem percebe que isso está acontecendo, né? Quantas vezes... A maior parte das vezes você não percebe. Você só vive aquilo. Você só vive e aí, na hora que você efetivamente sente o efeito no corpo, né? Mas isso é uma defesa do seu organismo. É uma defesa, tipo, do nosso corpo humano de trazer doenças, de trazer... trazer para fora, tipo, alguma coisa que mostre que você tem que parar. Né? Sim, sim. E não só isso na minha vida aconteceu, como eu vejo tipo, que aconteceu também na vida tipo, das terapeutas integrativas das quais eu trabalho, né? De uma forma ou de outra. Teve muitas que fizeram tipo, transição de carreira, que eram tipo, diretoras de grandes empresas ou que trabalhavam em banco e mercado financeiro e que em algum momento tipo, não aguentaram. E aí elas resolveram mudar de vida e também ajudar as pessoas. Então, essa conexão que a MyTrue Energy faz das terapeutas integrativas para dentro das empresas, trazer esses programas, que pode ser com várias, enfim, um modelo específico para cada problema. Né? Não tenho aqui como te falar, olha, vamos fazer um programa de yoga. Tipo, eu acho que a empresa não é só isso. Né? É fazer os profissionais olharem para dentro deles e encontrarem, de alguma forma, o seu eu, aquilo que eles podem fazer de melhor, para que isso reverta
para a empresa, porque se você está feliz, né? E aí eu trago aquela palavra, aquela frase tipo, que a Micro Energy usa o tempo todo de happiness is the key, né? A felicidade, tipo, é a chave para muita coisa na nossa vida. Na verdade, para uma vida, tipo, mais feliz, mais saudável, mais completa. Porque você coloca na visão dos problemas, dos desafios, né? Desafios, uma visão muito mais otimista quando você está feliz. Claro. Então, você coloca o óculos ali, as lentes do otimismo e tudo flui melhor. Concordo com você. Agora, pegando o gancho da empresa de tecnologia, Kari, existem algumas empresas que são, ao seu ver, mais propensas a contratarem seus serviços? Existe algum nicho que você enxerga como sendo, essas empresas realmente são empresas que têm uma latência maior para contratar ou não? Olha, Cláudia, eu tenho visto diversos mercados, né, diversas áreas em busca disso. Pode ser uma marca de roupa, por exemplo, com as vendedoras da loja que não estão felizes ou não estão tão empolgadas com as vendas ou que ficam desmotivadas porque acham que a colega é a concorrente. Então, a gente pode implantar alguma terapia integrativa que faça com que essas funcionárias, né, essas pessoas pensem de uma forma diferente, pensem tipo, na colaboração, tipo, em fazer uma parceria dentro, tipo, unir, né? Eu acho que tudo que a gente faz em conjunto tende a melhorar. E se todo mundo dentro daquele ambiente que a gente pode chamar de egrégora, né? Porque na hora que você tem um time trabalhando junto, você tem uma egrégora. A mesma egrégora que você tem quando você vai, por exemplo, para um retiro e sai do dia a dia da sua vida, né? O retiro não chama retiro porque alguém achou bacana o nome. Ele fala em se retirar, né? Em se reinventar. E a gente pode fazer isso dentro da empresa, né? No dia a dia. A gente não precisa, se a gente parar uns minutinhos ali na semana para cuidar do nosso eu, talvez isso possa trazer uma motivação para os funcionários, a gente traz bem-estar para a empresa, a gente traz produtividade e é um gancho. Entendi. Então, você citou aí um ambiente de muito estresse, né? Lojas, varejo, ele tem um dia a dia muito pesado. Então, eu acho que cai muito bem mesmo para empresas que têm times que vivenciam, estão sempre sob estresse, né? Eu vou para o extremo agora, tá bom? Vamos para o mercado financeiro, vamos para um fundo de investimento, tipo, ou para um wealth management, para pessoas que estão cuidando tipo, de grandes fortunas, né? Eles também têm uma responsabilidade muito grande em gerir aquele patrimônio, em cuidar daquele universo que não pertence a eles, mas que eles se colocaram à disposição. Sim. E falando que eles vão dar o melhor deles. Uma cobrança altíssima, né? E eles têm que mostrar resultado, porque senão eles perdem o cliente. Então, se o investidor, não, se o gerente da conta, né, dessa empresa, ele não está feliz ali com ele não está vivendo uma vida plena, ele não tem momentos de pausa em que ele olhe para dentro e que ele possa falar, nossa, tipo, agora eu estou pronto para ir trabalhar, e ter momentos de clareza, ou até num estresse. Por exemplo, a respiração hoje, na hora que você para, por que seja 2 minutos, né? Tem sempre aquela história, e uma das minhas terapeutas, que eu faço uma mentoria com ela, que é a Marina Arras, ela fala, e se você for até precisar desse tempo, é o tempo de você ir ao banheiro, né? Você para ali por 5 minutos, por 2 minutos que seja, tipo, respira. E essa respiração, esse momento de pausa vai te trazer muito mais clareza em vez de você ficar desnorteado e perder o controle.
Já te centraliza. Já te centraliza. Então, assim, são técnicas, né, que podem ser implantadas dentro de qualquer ambiente, de qualquer empresa, em qualquer cenário, que pode trazer um resultado incrível, tipo, para as pessoas que estão ali trabalhando, para os clientes, Sim. Né, que vão ver o resultado, porque é muito mais gostoso você pegar o telefone e ligar para o seu gerente de conta e ele tá feliz do outro lado e te atender de uma forma gostosa, do que você entrar num call e a pessoa tá lá desacreditada, falando que o mercado está muito ruim, que ele não pode fazer nada, que não está nas mãos dele. Aquela vibração pesada. Aquela vibração pesada. E todas essas... a My True Energy tem esse background para trazer as pessoas para esse momento presente, para esse bem-estar, para essa well-being, né? Sim, você falou agora uma coisa interessante que me trouxe uma dúvida. Tá. Você comentou sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é acho que predominantemente masculino. Uhum. Agora está mais meio a meio e tal, mas acho que a gente tem mais homens trabalhando nessas funções do que mulheres. Como que são essas terapias holísticas para os homens? Porque eu imagino que as mulheres sejam mais abertas a esse tipo de ações, né? De terapias, de experiências. Como você tem visto os homens recebendo esse tipo de terapia? Eles estão aceitando? Olha, Cláudia, eu já vi diversos retiros em que CEOs de grandes empresas têm participado, têm topado, tipo, e passar um final de semana, né, com pessoas especializadas para uma troca, né, porque todos eles, com certeza, em algum momento, tipo, eles têm os mesmos problemas, as mesmas questões, né, a mesma cobrança. Então, tenho visto diversos retiros, enfim, tipo, já de CEOs que têm feito isso, assim como diretores de marketing, enfim, que já implantaram no seu time trazer para uma experiência de um sound healing ou de uma pausa do time. Olha, pessoal, a gente tem que entregar isso, mas antes vamos cuidar da gente, para que a gente tenha esse resultado, né? Então, já acompanhei também esse cenário. E qual foi mesmo a sua última pergunta? Não, era essa aceitação. Do masculino, né? E que bom, né? Que a aceitação é ótima. Com certeza. Por exemplo, você está falando desse wellness, né? Esse wellness também pode vir de uma pausa, tipo, para uma atividade física, tipo, para uma corrida, para uma ida na academia, para uma natação. Enfim, eu não acho que é só sentar lá, respirar, como se a gente estivesse nos Himalaias, completamente zen e fora do mundo, entendeu? Que as pessoas acham que ser hippie, né? Tipo, antigamente, todo mundo falava que ser hippie é quem tá zen o tempo todo. Eu acho que hoje em dia você consegue, com algumas técnicas, ser zen, mas no dia a dia, tipo, ali no momento presente, na vida real, né? É importante desmistificar, né? Desconstruir essa impressão que algumas pessoas tinham, né? De achar que tinha que ser hippie para poder usufruir dessas terapias, mas não tem nada disso. Não. Né? Inclusive, agora que eu lembrei, tem um grande coach há muitos anos, o Oscar Motomura, e ele traz a meditação como sendo uma pedra ali fundamental na construção de um grande CEO, de um grande empresário. Milhões de estudos, né, de que a meditação, os benefícios da meditação trazem, tipo, para as pessoas. Né? Pode ser uma meditação guiada, pode ser você escutando uma música, pode ser no silêncio,
né? E, na verdade, quando você entra em estado meditativo, é como se você estivesse só com a sua energia, né? O corpo físico, ele deixa de existir ali e você está cuidando só da sua energia. E isso é muito importante, porque a gente é corpo, mente e tem o nosso lado espiritual. Então, se você está cuidando desses três, né, equilibrando tudo isso, você não entra num burnout. Exatamente. E eu tenho uma pergunta aqui para falar. Você comentou sobre eventos. Então, aqui, o wellness ele também pode ser usado em eventos. Aliás, ele tem sido muito usado, principalmente para marcas de esporte, de lifestyle. E essas ativações, essas experiências para clientes, como que você enxerga elas valorizando a marca? Porque agora a gente está vendo numa ótica do cliente final, né? Então, a empresa contrata você para fazer um evento de wellness. Então, conta para mim como você tem visto essas pessoas, esses clientes, enxergando as marcas em questão de branding, em questão de mesmo de comunidade, né? Como você está enxergando essas ações para beneficiar as empresas? Eu acho que quando uma marca decide incluir essas experiências, né, e contribuir para os clientes com uma experiência diferente, ela conecta a marca com aquilo que com o propósito dela. Né? Se ela tem o wellness ou essa necessidade na marca dela, né? Tipo, ela já tem isso no branding, né? Por que não trazer isso tipo para a vida real do cliente, que não é só uma marca de roupa, né? Não é só sei lá, uma camiseta e um shorts, mas tudo que ela carrega dentro daquele produto, né? E como que esse produto beneficia o cliente, tipo, e contribui para que a pessoa veja não só a camiseta, mas tudo que está por trás. O lifestyle. O lifestyle que aquilo traz para as pessoas. Então, a gente tem um evento que está chegando logo mais, que uma das marcas chamou a gente para ajudar com essa experiência. Então, a gente vai chamar de Reset Morning. Gostei do nome. Para dar um reset nas convidadas. E a gente espera que elas saiam dali realmente resetadas, né? Tipo, vão viver uma experiência e que essa experiência, junto com a marca, faz com que tudo se conecte, né? Tudo fique mais inteiro, mais presente, mais real. Perfeito. E, Kari, conta pra gente, quando você pensa no futuro do wellness corporativo, o que você acredita que vai desaparecer e o que você acredita que vai ganhar mais relevância nos próximos anos? Bom, eu acho que o wellness no corporativo, ele está só começando, né? Eu acho que com todos esses números que você trouxe para a gente, que é uma realidade que as empresas estão vivendo hoje, fazer para cumprir tabela, experiências ou ativações pontuais, não tem como fluir, né? Tipo, não tem como resolver o problema ali. Pode ser que seja para cumprir a lei? Pode ser. Mas ter esses profissionais muito bem acompanhados, muito bem assessorados e vivendo tipo, a integridade ali para desempenhar melhor a sua função, precisa de um dia a dia tipo, focado, né? Com experiências e com um programa muito mais contínuo. Eu estava, semana passada, no Fórum de Saúde Mental que teve aqui em São Paulo. Eu estive lá com a Dani, que está trabalhando comigo na MyTroEnergy aqui em São Paulo. E a gente viu diversas empresas que já implementaram isso como um programa contínuo.
né? Elas têm colocado na prática, no dia a dia, ali, em que seja tipo, dentro do momento tipo, da refeição dos funcionários, essa pausa, ou elas têm colocado em aplicativos da própria empresa, ou em eventos semanais, tudo para que ajude os profissionais a terem essa tranquilidade, esse bem-estar, esse olhar mais para a saúde, né? E se a nossa saúde mental tá boa, a nossa saúde física vai estar boa também. E, enfim, uma cascata, como a gente já falou antes. Sim, perfeito. Eu também acredito nisso, Karen. Eu acho que se a gente olhar há 10 anos atrás, a fazer alguma atividade física diariamente não era algo tão comum. Hoje, a maioria das pessoas com quem eu convivo, elas colocam como prioridade atividades físicas, o bem-estar, e muitas procuram terapias holísticas. Eu vejo realmente o wellness um caminho sem volta. E eu acho isso muito positivo, porque é aquilo que você falou, é corpo, mente, espiritualidade integrado. Eu acho que esse realmente, na minha opinião, também é o futuro corporativo. Por isso que são chamadas de terapias integrativas, né? E não é só um modelo tipo, onde o wellness é pontual, né? Ele não é só um benefício. Ele também tem que fazer parte da estrutura da empresa. Todo mundo que está lá envolvido, o RH, os diretores, o CEO, eles têm que ter isso, tipo, certo, ter a certeza de que esse é o caminho. Eles têm que vestir essa camisa, Tem que vestir essa camisa. Tem que incorporar e ser o exemplo. Com certeza. E a Maitro Energy tá aí para ajudar todo mundo. Muito bacana. Karen, então, para fechar, vamos lá. Qual que é a mensagem que você daria hoje para um fundador de uma empresa, um CEO, um diretor de RH, que ainda vê bem-estar como custo? Porque a gente tem essa questão, né? Sim. Muitos deles vêm como custo. E não como parte da inteligência estratégica de negócio. Passa a sua mensagem. Bom, eu acredito que é um custo, sim, como todos os custos fixos que a empresa vai ter, mas os benefícios dessas ativações, o benefício desse programa contínuo, o resultado, a performance que os funcionários vão ter, vão atingir muito mais, vão surpreender, né, os accountants da empresa, mostrando que funcionários felizes geram resultado, e esse resultado tipo, só beneficia a própria empresa. Com certeza. Bom, Karen, vamos finalizar a nossa conversa com bate-bola? Topa? Sim. Então vamos lá. São respostas curtas. Não precisa ser minúscula, mas respostas rápidas. Tá bom. Wellness corporativo é benefício, cultura ou estratégia de negócios? Estratégia de negócio, com certeza. Quando a empresa implanta isso dentro do seu dia a dia, fortalece a marca. Perfeito. O que custa mais caro para uma empresa hoje? Investir em bem-estar ou ignorá-lo? Ignorar esse custo, porque na hora que você ignora tipo, um burnout, você está não considerando tipo, as pessoas que estão trabalhando na empresa. O que diferencia uma ação bonita de wellness e uma ação realmente transformadora? Intenção, consistência e integração. Com certeza faz a diferença. Boa. Como o bem-estar pode fortalecer também a imagem da marca diante de clientes e parceiros? Porque hoje cultura é reputação. Então, genuinamente, se a marca está implantando esse wellness no dia a dia, tipo, isso faz toda a diferença. E para finalizar, o que uma empresa comunica sem dizer uma palavra quando ela cuida genuinamente das pessoas? Ela comunica que ela está interessada nas pessoas que trabalham para ela, né? As pessoas, os humanos que estão ali são o bem mais valioso que eles têm. E, com certeza, implantando um modelo de wellness dentro da empresa em que você junta corpo, mente e o lado espiritual também, isso fica muito mais completo, faz muito mais sentido.
Karen, conta pra gente, quem tiver mais interessado em saber sobre os seus serviços, aonde te encontrar? Bom, eu convido a todos que entrem no portal MyTrueEnergy, mytruenergyportal.com, né, .com. Tem a página em português, tem a página em inglês, contando de todas as terapias, todos os próximos retiros e também o nosso e-mail, né, contact@portal MyTrueEnergy, para que as pessoas conheçam e tenham acesso a gente, além do Instagram MyTrueEnergy. Obrigada, Karen. Imagina, obrigada a você. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Imagina. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem o seu like, compartilhem, sigam a gente nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, nós estamos como Armon_Co_. Até a próxima.